Muito bom dia a toda a audiência, bom dia a todos os oradores convidados para este painel do segundo dia de trabalhos da Conferência O Oceano, que no fundo pertence a todos. Muito obrigada ao Clube de Lisboa por este convite, uma obrigada muito especial também ao Fernando Cardoso, que me desafiou para participar nesta iniciativa, neste painel, com estes excelentes oradores para debatermos um tema que nos diz tanto, num país com tanta costa marítima, nos diz tanto realmente e que por vezes está perto, por vezes está distante dos nossos dias, mas que é fundamental para o desenvolvimento da economia azul, fundamental também para a competitividade e, claro, também para a sustentabilidade do ambiente, do planeta. Duas notas aos nossos oradores e também à audiência. A audiência pode escolher a língua em que quer ouvir a interpretação desta conferência, basta escolher na plataforma onde estamos, na plataforma Zoom em baixo, escolher o canal de interpretação e poder escolher em inglês ou em português. Por favor, façam-no para que não percam pitada daquilo que vai ser dito hoje e também uma segunda nota de que a audiência pode enviar questões através do chat e eu tentarei usá-las e colocá-las ao longo do nosso painel de debate. Para já, vamos ao debate então, ao primeiro painel de uma economia azul, além dos peixes e dos minerais. A economia azul pode ser muito mais do que isso e é sobre esse tema que vamos começar a falar esta manhã. O caminho da transição da economia dos recursos marinhos para a economia azul é suficiente para espaçar, distanciar ou unir os mares e o planeta. E o oceano pode ser realmente uma fonte importante de soluções de biotecnologia e de energia renovável, por exemplo? Será ele uma solução clara, uma solução ótima? É mais uma pergunta entre muitas que vamos tentar responder ao longo desta manhã. Para já, deixem-me fazer a introdução dos nossos convidados, os nossos oradores, e começo pelo Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, a quem dou desde já as boas-vindas, que se junta também a nós neste painel. Está connosco também Naoko Ishii, diretora do Centro portanto, ela é diretora do Center for Global Commons and Professor in Institute for Future Initiatives in the University of Tokyo. A Naoko está já connosco. Welcome, Naoko. António Costa e Silva, conhecido de todos nós, é CEO da Partex Oil and Gas e o António é também consultor do Primeiro-Ministro, portanto consultor do Governo naquele que é o Plano de Resiliência para Portugal, e ainda connosco Marina Porto, Sustainable Consultant and Co-Chair of Youth Policy Advisor Council em Londres. A Marina fala português do Brasil e, portanto, dou-lhe as boas-vindas também em português. Muito obrigada por terem aceito estar neste painel e conversarem um pouco connosco sobre estes temas. E vamos começar naturalmente por colocar uma pergunta e ouvir o Sr. Ministro do Mar, que aqui nos trará a sua visão acerca deste tópico. Sr. Ministro, começo por lhe colocar uma questão e pedir-lhe aqui que nos primeiros 5 minutos também partilhe a sua visão sobre este tema a partir da seguinte pergunta. Considera que este binómio prosperidade e sustentabilidade da economia azul é interdependente e esta é a interdependência que vai fazer com que tenha sucesso no futuro? De que forma, Sr. Ministro? Pronto, muito obrigado. Já queria saudar todos os participantes e os participantes deste painel. Queria saudá-la também a si, a Rosália Amorim, Dr. Fernando Cardoso, todos os que se juntam de facto a nós, e dizer que é com prazer que participo nesta conferência sobre o tema o oceano que pertence a todos e de facto partilhamos e que deve ser visto como um recurso comum e que é feito a convite do Clube de Lisboa, que também quero saudar, não é? E neste painel, de facto, na introdução, que é interessante, é-nos pedido que abordemos a economia azul neste contexto, para além das pescas e da mineração do mar profundo. E esta dicotomia, de facto, reflete as nossas mais recentes inquietações quanto ao uso extrativo dos oceanos. A primeira inquietação está relacionada, de facto, com a mais antiga atividade humana no mar, a extração dos organismos vivos através da pesca e da coleta. Fomos sempre caçadores e coletores, de certo modo, até variámos para agricultores e afins. É certamente a atividade de exploração de recursos selvagens, se nós pensarmos bem, de maior escala e duração do nível do planeta. É de gestão difícil e que, à sua maneira, de facto, perturbou o equilíbrio da vida nos oceanos.
Outro desassossego advém da questão da mineração do mar profundo. Mas, ao contrário da pesca, a mineração é ainda uma quimera. É um desafio por concretizar, é uma utopia que já vem do século XIX. Eu lembro que Júlio Verne, em 1860, nas 1000 léguas submarinas, pôs na boca do capitão Nemo a frase: nas profundidades oceânicas há minas de zinco, cobre, prata, ouro, que será muito fácil explorá-lo. Fácil não está a ser, obviamente, há um progresso muito grande a fazer se alguma vez o chegarmos a fazer. No entanto, se medirmos a contribuição dos setores baseados no oceano no âmbito da produção económica e do emprego, que é aquilo que também nos traz aqui, a economia do oceano global é atualmente, de facto, muito significativa. No entanto, a mineração, propriamente dita, não faz parte dela em termos de extração, mas está no horizonte. Mas é precisamente este paradigma do uso dos oceanos, onde ainda dominam as atividades extrativas, que impõe, de facto, rever e mitigar neste novo século, o que não quer dizer simplesmente diabolizar, obviamente. Mas vejamos, o petróleo e o gás offshore representavam há 10 anos, e continuam a representar ainda cerca de 1/3 do valor das indústrias baseadas no mar. E o maior empregador eram há 10 anos as pescas, com mais de 1/3 do total dos 31 milhões de empregados existentes em economia no mar. E na prática, o que isto significa? O que é que isto mostra, não é? Mostra que as duas atividades económicas mais relevantes na economia do mar, uma em termos de valor acrescentado total e a outra em termos de emprego, são duas atividades ou indústrias extrativas, respectivamente, a das energias fósseis e dos recursos vivos. Mas interessante, e temos que ver, as projeções estão a mudar. E os relatórios, por exemplo, da OCDE apontam para que em 2030 muitas indústrias baseadas no oceano continuarão a manter o potencial de dar resposta ao crescimento da economia global como um todo, mas que o crescimento mais rápido do emprego deverá ocorrer em energia offshore, na agricultura marinha, no processamento de pescado, nas atividades portuárias. Estamos depois à beira de ter mais atividades industriais no oceano, que, como sabes, está mais quente, expandido, mais ácido, mais tempestuoso, mais esgotado em oxigênio e recursos, menos previsível e talvez menos resiliente, mas atividades de caráter renovado, mais do tipo produtivo do que do tipo extrativo. E com a Covid-19, as exigências em termos de oportunidades para a economia e emprego, em termos gerais, aumentaram. As projeções mostram que o oceano oferece francas oportunidades para este desenvolvimento económico, este emprego, e a OCDE, de facto, tem vindo a refletir sobre este assunto. O painel de alto nível de uma economia sustentável do oceano, onde Portugal participa com mais 14 países, está a propor agendas que destacam o potencial de criação, de valor, onde a produção económica assenta na proteção dos oceanos. Temos o Pacto Ecológico da União Europeia, tem tudo a ver com o esforço de tornar a economia da União Europeia sustentável, e onde a economia azul é chamada a desempenhar um papel relevante. Iniciativas como o Ocean Global Pact das Nações Unidas, os princípios financeiros da economia azul sustentável, estão de facto a mudar a forma como as partes interessadas olham para a economia oceânica. Olha que durante o verão da pandemia, portanto agora em 2020, iniciei um roteiro azul da economia e empreendedorismo para compreender as iniciativas existentes em Portugal que valorizam ao mesmo tempo e ao mesmo tempo protege o nosso mar. E encontrei exemplos absolutamente excepcionais de inovação aplicada na biotecnologia azul, na construção naval com a inovação energética, na energia e robótica, engenharia, desculpe, e robótica submarina, na aquicultura, que estamos a dar passos muito interessantes, nas energias oceânicas. É esta rota que temos que desenvolver e abrir novas avenidas. A proteção do ambiente e da economia, não como opostos, mas como aliados, está a acontecer através da valorização dos serviços dos ecossistemas marinhos e do capital natural. Torna-se imperativo e urgente um novo, de facto, e aí está a acontecer, eu julgo que está a acontecer, um novo paradigma de uso baseado na proteção efetiva, na produção sustentável, na prosperidade também equitativa, que é uma exigência que temos de fazer para as nossas sociedades. Neste contexto temos de adequar a indústria e a produção aos compromissos deste
impacto ecológico da economia circular e da saúde dos oceanos. Deixe-me terminar eu dizendo que acredito sinceramente que é possível caminhar no sentido de uma utilização do oceano mais sustentável, mas ao mesmo tempo económica e socialmente mais benéfica, recorrendo àquilo que falava, às soluções biotecnológicas que estão a acontecer, dos recursos energéticos renováveis e limpos, aqui uma aposta também no hidrogênio, azul ou verde, e em que os impactos económicos têm que deixar de ser nocivos. E só neste momento, de facto, nós conseguimos garantir e temos que garantir que as gerações futuras continuam a desfrutar deste bem que, como dizemos, é pertença de toda a humanidade, mas também dos seres vivos do nosso planeta. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigada pela sua intervenção e resposta também à minha pergunta. Tenho outras para lhe fazer, vai-nos fazer companhia mais algum tempo, mas se calhar neste momento seria pertinente ouvir aqui também alguns comentários àquilo que acabou de dizer e que no fundo revelam a estratégia para Portugal. E eu até iria aqui trocar um pouco a ordem e em vez de passar já na OCO, iria pedir ao António Costa Silva para se juntar já à conversa e pedir-lhe também aqui algum comentário, até porque o Sr. Ministro acabou de falar de emprego, do oceano, mas também acabou de falar de energia, e esta é uma área que é muito cara, António. Como é que comenta as palavras que acabaram de ser ditas e como é que no fundo realmente o oceano tem estas valências todas que podemos aproveitar para a economia? Sim, muito obrigado, primeiro que tudo, pelo convite ao professor Fernando Cardoso, ao Clube de Lisboa. Queria cumprimentar a Rosália, cumprimentar o Sr. Ministro Ricardo Santos, queria cumprimentar a doutora Naoko Ishii e a doutora Marina Porto. E, portanto, respondendo à pergunta da Rosália, eu penso que o Sr. Ministro já forneceu um excelente enquadramento de todas as questões. Para mim, quando falamos do mar, o ponto decisivo, e nós estamos numa década que vai ser fundamental para o planeta, para o mundo e para a espécie humana, a questão fundamental é que nós até hoje tivemos uma relação predatória com o mar. Nós consumimos os recursos do mar, às vezes de forma exponencial, é olhar para o que se passa no caso das pescas. Tivemos indústrias no mar altamente poluentes, como a indústria do petróleo e gás, e todos nos lembramos do acidente que ocorreu no dia 20 de abril de 2010 no Poço Macondo, no Golfo do México. É um acidente que não deveria ter acontecido e a indústria estava preparada para responder, mas por questões de segurança e por seguir aquele mantra da companhia que estava a operar, to do more with less, em questões de segurança nós temos que ter redundância. E a indústria offshore, é evidente que a indústria do petróleo e gás vai fornecer uma base importante para as atividades, sobretudo da eólica offshore e todos os desenvolvimentos que vamos ter no oceano. Mas a questão decisiva que está aqui, nós tivemos esta relação predatória com o mar e transformamos o mar numa espécie de casa de banho do planeta. Nós continuamos a depositar todos os anos no mar entre 8 a 10 milhões de toneladas de plástico. E isso está a arruinar muitos dos sistemas e dos ecossistemas do oceano. E, portanto, o que é preciso aqui é uma grande transformação da nossa relação com o oceano. E essa transformação só se faz com base no conhecimento, na tecnologia, na ciência e na investigação. E é isso que hoje está a mudar a nossa relação com o mar. Se olharmos para um grande projeto internacional, que é o projeto Argo, em que há boias de sensores que são colocadas no oceano, descem e sobem em ciclos de 10 dias até cerca de 2.000 metros de profundidade, elas estão a fornecer informação sobre a pressão, a temperatura, o conteúdo de oxigênio, o conteúdo de CO2, o volume de recursos biológicos, o volume de plásticos. E esta informação está a revolucionar a oceanografia e a climatologia. E é por isso que eu defendo que nós temos que sediar uma grande universidade do Atlântico nos Açores. Os Açores, a Madeira, são dos sítios do mundo mais indicados para estudar esta interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E porquê é que isto é importante? Porque com base no conhecimento e na ciência nós vamos mudar radicalmente a nossa relação com o oceano. E eu penso que no futuro, se projetarmos, nós podemos ter uma visão para o oceano em que vamos ter muito mais náutilos, digamos assim, no oceano e menos Capitão Nemo. Isto, a intervenção humana vai ser absolutamente minimizada. Nós vamos provavelmente desenvolver o oceano com base na robótica avançada, nos sistemas inteligentes, na análise e identificação dos recursos oceânicos, começando pelo mapeamento dos ecossistemas. Nós não podemos esquecer que os oceanos
são uma parte fundamental, uma peça fundamental do sistema climático da Terra. E quando olhamos hoje para o que se passa no Polo Norte, o degelo das grandes calotes no Ártico, o degelo provoca situações que são incontornáveis. O que nós estamos a verificar é que nos últimos 30 anos perdemos mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. E o gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da energia solar que sobre ele incide. E, portanto, está relacionado com um coeficiente que é o albedo planetário, a capacidade de refletir a energia solar, que tem sido estável nos últimos 12 mil anos, e por isso é que explica a extraordinária estabilidade do sistema climático que nós tivemos até há muito pouco tempo e que está a ser posta em causa. Mas há outros elementos que são absolutamente cruciais quando analisamos esse aspecto, e outro tem a ver com o que se passa no permafrost. O permafrost é o solo gelado que cobre toda a tundra ártica, são milhões e milhões de quilómetros quadrados. A quantidade de carbono orgânico que está retido no permafrost siberiano são de cerca de 1,5 bilhões de toneladas. Isto corresponde a 2 vezes o volume de todo o carbono que até hoje expelimos para a atmosfera. Se nós deixarmos que a temperatura da Terra cresça significativamente, e há também um degelo aqui no permafrost siberiano, nós vamos ter mudanças absolutamente vitais do oceano. E já estamos a ver essas mudanças. São mudanças que estão a acontecer em termos das correntes subterrâneas, mudanças que podem afetar a corrente do Golfo, que é fundamental para estabilizar, digamos, o clima do Oceano Atlântico. E, portanto, a minha mensagem aqui é, sobretudo, a questão da sustentabilidade, a questão de nós temos que intervir no oceano, primeiro conhecendo o oceano. Nós hoje só conhecemos, se calhar, 5% do oceano. Estamos a lidar com um ativo extraordinário que pode ser uma saída para o futuro. Penso que o senhor ministro Ricardo Serrão Santos já apresentou algumas das soluções que nós vamos ter. Para mim, uma das fulcrais é a questão da bioeconomia azul. Nós podemos, com base, e Portugal é especialmente dotado para isso, nós temos águas extraordinárias, ainda por cima com temperaturas que são muito indicadas, por exemplo, para produzir algas, para produzir outras culturas, para termos agricultura marinha. E o que é que se passa? Nós temos que naturalizar todos os nossos sistemas de produção. Isto é, a bioeconomia é substituir com produtos biológicos, por exemplo, os plásticos. Isso vai acontecer no futuro e há uma aposta extremamente significativa onde temos que intervir de uma forma sustentada. Nós temos, ao nível das bioindústrias, muitas razões para apostar nelas. Já temos um cluster de empresas no país. Penso que o Sr. Ministro já desenvolveu a estratégia para o mar e, aliás, como ele disse, percorreu o país, contatou com todas essas áreas. Esperemos e vamos lutar para isso, para que a questão do mar esteja presente nos nossos planos de recuperação económica e que seja muito significativa essa aposta para darmos um sinal muito importante para o futuro. Porque nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Temos que agora transformar o lixo em recursos, apostar na economia circular, apostar na bioenergia, apostar nas bioindústrias. E uma palavra final sobre as energias. O mar, eu digo sempre isto, é uma fábrica escondida de energia. Se nós olharmos só para a energia das ondas, para as amplitudes de maré, para as diferenças de salinidades, para os gradientes geotérmicos, a quantidade estimada, o potencial desta energia varia entre 20 mil a 80 mil terawatts-hora. É o que está dimensionado e estimado para o planeta no seu conjunto. 20 mil terawatts-hora é o consumo total da eletricidade do planeta hoje. Isto é, o mar sozinho pode fornecer até 4 vezes mais esta energia. Só que esta energia tem que funcionar na base da naturalização de todos os sistemas de produção. E o que é que isso significa? Nós andamos a desenvolver uma civilização que se afastou da natureza em todo o nosso estilo de vida, o nosso consumismo exacerbado, a nossa depredação dos recursos. Nós precisamos de renaturalizar os nossos sistemas de produção, a começar pela vida nas cidades, a começar pela relação com o mar. E é observar a natureza, como é que a natureza opera. A natureza, os sistemas que nós temos na natureza, operam com base na energia livre do Sol, mas depois eles interagem geoquimicamente com todo o sistema terrestre e criam sistemas biológicos e outros que são reprodutivos, são regenerativos, são eficientes. E na natureza não há desperdício. O que é desperdício para uma espécie é o alimento da outra. E é por isso que nós também temos que trabalhar os nossos resíduos e reinventar o paradigma mental em que nos encontramos para definir uma nova relação com o mar.
o futuro. António, muito obrigada. É a altura de ouvirmos a visão também do Japão, porque tem essa capacidade de reinventar e de ligar, enfim, o mundo atual em que vivemos e o atual paradigma com uma naturalização da forma como usa o oceano. Portanto, é a altura de passar a palavra a Naoko. Naoko, first ask you if you want to comment the words of the minister, of course. And a question for you too. Japan has a very singular vision about the role of the ocean. And what can you share with us to learn with you, of course, and with Japan about that relation with the ocean? Actually, I am so impressed with the both minister, that his vision, but also the Antonio's very based on the long-term history between Japan, that the humankind and the earth, that he several times used that civilization, and it just reminds me of the one word which I learned from, not from Japanese history, but from Chinese history. It's they call that the fact we are here is the ecological civilization, that we have changed our relationship with Earth planetary system. And as Antonio and also Minister mentioned several times, this is really our time for us human beings to change that an Earth planetary Earth system. Actually, it's not only the message from Chinese or Japanese cultural revolution, it's really the message also from the planetary Earth system, that the planetary Earth system scientists have warned us so long, and that we the human, that our economic system has put so much of the economic pressure on the Earth, planetary Earth system, almost to their limit. And they are now saying that they can't take any more of the pressure. So that it's really our time, the humankind, to change our way of engaging with the ocean. So that's why I think this minister also mentioned that the new paradigm system is extremely important. And many scientists warned us that we have only 10 years left to change our relationship with ocean, but also our relationship with the planetary Earth system. So I just want to make maybe 2 points. In fact, I'm now back to Japan, joining the University of Tokyo. But before that, I was another chief head of the GEF, Global Environment Facility, for 80 years. And the minister mentioned that the United Nations conventions, actually the GEF served at the Climate Convention, Biodiversity Convention, and then hopefully we can also work on the sea, on law on sea. So that and from that point of view, I actually see that the ocean as a part of the planetary system. I was actually smiling that when the minister first mentioned that the ocean as a common resources, and that yes, the ocean is a part of the global commons, and that's why my new center also named the Center for Global Commons. Because of its commons, its global commons, we really don't have a good mechanism to govern or steward those global commons. Commons is subject to the tragedy of commons unless that we human have come up with some mechanism to steward and govern those global commons. It will be overexploited, and at the end of the day, everybody will be worse off. So it's really the critical time for us to take the ocean as part of global commons, which is subject to the tragedy of commons, and it's now really the time for us to take the paradigm shift to find a new way, a new relationship with ocean. From that point of view, that I think that the minister also mentioned this a high-level panel on ocean, which really provides us a very good and kind of the vision. And I was very, very happy to see that it really takes the hard question. Like they say that the ocean we tend to think the ocean is too vast, so that so we can do anything. But that time has changed. That time is over. Antonio said that we use the ocean almost as a toilet, so that we need to actually see that the ocean is not really that vast. We have a responsibility to manage it. That the ocean panel also mentioned that we need to get out of this false dichotomy that the environment and the economy are at odds. No more. We have a way to really bring both perspectives together. Then they also provide this view that we need
the integrated approach, not to silo approach, but the integration. And they actually provide several useful and the way forward. So we, Japan, also take it quite seriously, because some of them we feel that it's something that very deep in our culture. This collective management of the common resources is something we cherished quite some time. And so that it's really time for us and Japanese to bring those kind of cultural practice to the global scale. I was also very happy to see that only last week, the several important global coalition to arrest the over-utilization of the marine resources is kind of come together, several initiatives come together to join hands so that we have a global coalition to arrest this over-exploitation of ocean resources. And as you can imagine, Japanese fish companies are a major part of that initiative. So this is a multi-coalition, not only just the business, but also bring that and the stakeholders along the value chain, even to reach the restaurant and the consumers, become extremely important way of that approach for us to govern this global commons. So that the final word, 10 years, only 10 years left for us to bring the new paradigm to life. So it is really our responsibility to come up with a new paradigm, to find a new way to change that fundamental relationship of humankind with the ocean and the earth system. So let us work together. Back to you, Rosalia. Thank you. Naoko, as you said when we talked last Friday, Japan doesn't have a romantic view about the ocean. Why? Can you give some examples about that? Well, actually, that the romantic view is more like we need to protect everything. That maybe the romantic view, but actually that we have been using that the marine resources so well, and for actually that from ancient times. But one thing we learned and through that history is that the villages also come up with the knowledge to how to govern those locally commonly shared resources. If that we overexploit the fish are gone, so we come to know how to govern that resources, so that we use them, but we use sustainably and come up with a social contract at the local level. Now the challenge is how we can bring that local knowledge to the global scale, so that we, the global community, can share that the practice to sustainably manage global resources. Back to you. Naoko, thank you very much. Vamos passar à Marina Porto. Marina, bem-vinda também a este debate. Perguntar-lhe naturalmente também se gostaria de comentar as palavras do Sr. Ministro na abertura deste painel e lançar-lhe também já uma questão sobre a verdadeira importância da economia circular, porque estivemos todos aqui a ouvir que é muito importante ligar o oceano a todas as áreas e ligá-lo a todos nós, naturalmente. De como é que é esta ligação à economia circular? Que desafios atuais o oceano nos traz nesta matéria, nesta ligação, e que soluções potenciais nos oferece, quando sabemos também, e foi aqui identificado, o próprio oceano tem vários problemas, como o aquecimento da temperatura, como a acidificação, enfim, perguntar-lhe aqui um pouco sobre este desafio da relação da economia circular e antes se quer comentar as palavras do Sr. Ministro do Mar. Olá, bom dia. Muito obrigada, Rosália. Obrigada, Antônio, senhor ministro, Naoko, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sempre fui apaixonada pelas questões ambientais e comecei a me envolver mais em aprender a questão dos oceanos. E uma coisa até que o Antônio citou, que sempre me chamou muita atenção, é que hoje o mar é 71% da água, da superfície da Terra, e nós só conhecemos 5% de tudo isso. Então, ainda tem muito para mapear, muito para explorar, e puxando até um pouco do que o senhor ministro falou da importância dos oceanos para a vida de todas as pessoas. Então, hoje, mais de 35% da população global vive em áreas costeiras, 3 bilhões de pessoas têm peixe como fonte primária de proteína, mais de 70% do ar que a gente respira é produzido pelos oceanos, e uma grande parte da reserva de água doce está lá também.
Então, quando a gente pensa em um mundo ideal, um mundo sustentável, não dá para deixar o oceano de fora. A gente tem que ter políticas integradas para a vida das pessoas que integrem também a importância dos oceanos na economia e na nossa qualidade de vida. Então, algo que impacta a vida de todos não é só fundamental para o equilíbrio climático, mas também é fundamental para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social dos países e global também, como a Naoko acabou de citar também, a parte do local para o global, né? Então, eu estou muito animada para poder discutir aqui desafios, soluções, trocarmos experiências e entender como a gente pode construir junto o que é essa economia azul. E agora, puxando um pouquinho para a economia circular, como vocês também mencionaram, nós temos muitos desafios atualmente com os oceanos, né? A parte de acidificação, a mineração do fundo marinho, que também foi mencionado, que eu acho que é um ponto super importante, a questão do lixo nos oceanos. Então, a economia circular vem para tentar oferecer um sistema econômico alternativo para esses desafios. Então, para quem, talvez, espectadores que não são tão familiares com o conceito, hoje a gente vive no que a gente chama de economia circular, onde extraímos recursos para produzir diversos produtos e materiais, que depois nós, consumidores, compramos, usamos, e quando não temos mais uso, a gente descarta e isso vira lixo. O que a economia circular propõe, na verdade, é que, ao invés de descartar esses materiais, nós reusamos e reciclamos esses produtos, e quando a gente recicla, a matéria final é colocada de volta no sistema como matéria-prima, fechando esse ciclo. Então, dessa forma, a gente consegue ter menos extração de recursos, menos processos menos intensivos em energia e menos geração de lixo. De uma visão econômica, o que a gente está tentando fazer é reduzir as externalidades negativas, né, que são esses side effects que tem das nossas ações. Então, essa poluição que é toda gerada pelo consumo excessivo, esse lixo gerado, eles são problemas de falhas de mercado. Então, a gente está tentando repensar sistemas, repensar negócios para reduzir essas externalidades e gerar uma vida mais positiva para todos. O que a economia circular tem a ver, então, com o mar, né? Por exemplo, quando a gente pensa em produtos circulares, podemos fazer produtos modulares. E eu dou o exemplo aqui de eletrônicos. Então, os aparelhos eletrônicos hoje possuem uma série de metais preciosos dentro em sua composição, que hoje são muito difíceis de recuperar. Se eles fossem mais fáceis, nós poderíamos reciclar muito mais, recuperar muito mais esses produtos, colocar de volta no sistema. Então, a gente não precisaria extrair tanto esses materiais. E qual é a relação com o mar, então? Hoje, esses materiais são escassos já na Terra, né? E também não estão disponíveis em todos os países, o que leva à grande mineração do fundo marinho. Então, nós estamos explorando uma parte do oceano que a gente nem conhece ainda. E então, hoje também existe um movimento para uma moratória de 10 anos, puxada também pela Sustainable Ocean Alliance, que pede para os países travarem um pouquinho essa exploração, para a gente conseguir primeiro entender os impactos disso e tentar explorar um pouco mais na parte de economia circular, como recuperar esses materiais para a gente não precisar desse tipo de exploração. Outro ponto até mencionado também pelo Antônio é a questão dos bioplásticos. Então, aumentar essa pesquisa em meios de produzir materiais que sejam menos nocivos para o ambiente, que consigam se biodegradar mais rápido, serem compostáveis, pode ter um impacto muito positivo, reduzir o número de lixo marinho, e isso também tem tudo a ver com a economia circular. Marina, já agora com a pandemia aumentou também não só o número de plásticos, mas de máscaras no oceano, e é inevitável falarmos nesse assunto porque é atualidade. Também a economia circular pode ter um papel neste momento atípico da humanidade? Sim, com certeza. Acho que na questão das máscaras e também a quantidade de produtos descartáveis, né? Hoje em dia é mais ainda tudo descartável, na questão de embalagens, de produtos que a gente consome. Então, a economia circular pode sim ter um impacto muito grande, não só, como eu acabei de mencionar, no desenvolvimento de materiais que sejam menos nocivos pelo meio ambiente, mas também pensar em toda a questão de gestão de resíduos, né? Como que a gente vai destinar de forma correta todos esses materiais e tentar colocar eles de volta no sistema, ao invés de dar um descarte incorreto, como aterros sanitários ou, infelizmente, o mar.
A nossa audiência já enviou aqui algumas perguntas através da plataforma Zoom e eu tenho aqui uma que julgo que a Marina nos poderá ajudar a responder. Patrícia Simões perguntou o seguinte, isto tem um pouco a ver com o pensar este ecossistema e também colocar em causa o paradigma que conhecemos hoje. A pergunta é a seguinte, sobre as pescas e o seu impacto na biodiversidade marinha, não estamos equivocados quando misturamos atividades pescatórias predatórias e uma pesca artesanal de subsistência de milhões de pessoas no mundo? Pergunta. Como vamos substituir a pesca para a aquacultura, quando esta alteração de atividades humanas vai ter um impacto social enorme? Marina, consegue ajudar-nos a responder a esta Patrícia Simões, a esta pessoa da audiência que muito bem nos enviou esta pergunta? Bom, a aquacultura hoje, ela oferece realmente uma alternativa muito boa para a pesca predatória. É uma coisa em desenvolvimento, né? E eu acho que hoje a gente ainda está desenvolvendo muita pesquisa nessa área e também tem muito a ver com como a gente promove incentivos para tornar isso mais viável. Infelizmente, hoje, quando a gente pensa no mar, tem muitas áreas internacionais, então precisa de mais regulação para determinar cotas de pesca, a gente precisa determinar quais são as áreas marinhas protegidas, e acho que é um processo, conforme tudo isso vai sendo resolvido, os preços também vão se ajustando e tornando a aquacultura mais viável e mais competitiva no mercado, porque claro que os custos de desenvolver uma aquacultura são maiores do que só ir no mar e pescar qualquer coisa sem nenhum tipo de regulação. Então, acho que é um processo e a gente está no caminho, e é muito legal ver que existem já muitas pessoas desenvolvendo isso, até muitas startups que estão começando a trabalhar mais essa solução. Então, bom, acho que é isso. Marina, muito obrigada. Portugal também tem várias startups a começar nesta área da aquacultura. Sim. Precisamente é um caminho que também se faz por aqui, no Oceano Azul, que está na costa portuguesa. Passo agora a palavra de novo ao Sr. Ministro do Mar, para lhe colocar uma pergunta da audiência também, que acaba de nos chegar. Andreas Kramer coloca a seguinte questão ao Sr. Ministro. Tendo em vista a Cimeira de Clima em Glasgow no final do ano e a Conferência da ONU sobre o Oceano em Lisboa no próximo ano, o que gostaria que saísse das cimeiras do G7 e do G20 este ano? E ainda outra pergunta, qual a melhor forma de colocar a economia azul sustentável na agenda da política económica e financeira internacional? O Sr. Ministro tem a bondade de responder a esta questão de uma das pessoas da audiência que está a assistir a este evento? Sr. Ministro, o seu microfone desligado, vou-lhe só pedir para voltar a ligar o seu microfone. Muito obrigada. Já está ligado, sim. Muito obrigado. Muito sim, com todo o prazer. Note que eu gostava também de fazer uma pequena referência à questão aqui das pescas e dos impactos das pescas. Pronto, note que eu não quero diabolizar de forma alguma as pescas. Acho que, de facto, há um caminho muito importante a percorrer no âmbito da aquacultura e em novos paradigmas da aquacultura, como uma aquacultura mais sustentável, que traz benefícios. Também percebemos que ao longo deste tempo todo houve vários problemas relacionados com aquaculturas, como aquelas que destruíram muitos dos sapais para instalar sistemas de produção de proteínas e que hoje se reconhece que foi um erro. Mas temos oportunidades com o desenvolvimento tecnológico, a aquacultura offshore ganhou uma certa relevância e tem impactos muito menores, e a engenharia está a ajudar muito nesse sentido. Temos as questões de produção de algas, que são uma área com muito futuro, assim como dos invertebrados filtradores, que trazem benefício também para o ambiente, e portanto temos aqui grandes oportunidades. Isto não significa que as pescas não tenham também o lugar, e devem manter o seu lugar na economia e no fornecimento do alimento através do oceano. E o oceano vai ser chamado, de facto, a contribuir para continuar a alimentar as nossas populações, as nossas comunidades, a nossa sociedade, até porque é reconhecido que o alimento do mar é mais saudável em termos de nutrientes e daquilo que ele aporta. Agora, de facto, o que houve, se nós olharmos para a história
das pescas, as percepções que as pessoas tinham sobre as pescas, e se virarmos muitos séculos atrás e virmos o que na altura o grande autor jurídico do Mar Liberum dizia que era impossível esgotar os oceanos. O próprio Huxley, no princípio do século XX, dizia que tudo o que fizermos não pode afetar, não consegue afetar a produtividade dos nossos mananciais pesqueiros, e ainda nos anos 50 havia autores cientistas a dizer que o mar era inexpugnável e não podia ser esgotado. Obviamente, atingimos uma situação muito complicada, porque com a evolução da tecnologia e a ganância, porque havia ganância de facto, e não havia bons sistemas de gestão, chegámos a situações de sobreexploração de muitos estoques. E por isso também houve organizações internacionais que foram criadas para dar conta deste aspecto e deste problema. E deixe-me lhe dizer que ao longo dos últimos anos nós não temos só aspectos negativos. Note que nas últimas décadas, através de programas de larga escala, aplicados quer a nível local, nacional, regional e internacional, nós conseguimos progressos em pontos tão críticos como, por exemplo, o incremento das áreas marinhas protegidas. Estão a crescer a nível. A melhoria das tendências populacionais de algumas espécies marinhas, incluindo, por exemplo, os taços, que alguns deles estiveram ao nível da extinção comercial, por assim dizer, mas ao nível da extinção mesmo como espécies, que conseguimos recuperar. Conseguimos recuperar aquela situação dos derrames de crudo no mar, através da Organização Mundial, da IMO, International Maritime Organization, e as regras que foram impostas. Conseguimos melhorar a qualidade das águas costeiras, a redução dos poluentes orgânicos persistentes, a diminuição das grandes ameaças com a extinção, por exemplo, da extinção nas listas da União Internacional para a Natureza, há menos espécies incluídas em termos de extinção, e isto exige cooperação, e isto é que me leva depois para a pergunta do André Kramer. Existe uma cooperação multilateral, não é? Não basta uma estratégia nacional europeia. Tem que existir, e isto porque atualmente a necessidade de abordar os impactos na componente marinha do planeta é que não depende essencialmente e não está conforme com as fronteiras políticas. E isto em particular se tivermos em consideração as enormes porções do mar, do nosso oceano, não é? Dos nossos mares, que estão para além das jurisdições nacionais. E temos que ver qualquer resposta, seja em águas territoriais ou em mar alto, ela deve ser liderada por aplicações partilhadas. A governação e o conhecimento partilhado são pedras angulares de um futuro sustentável. E estas cimeiras e o nosso empenho, de facto, em resoluções conjuntas que que nos vamos forçar para cumprir. Obviamente nós sabemos que pelo caminho aparecem os líderes políticos que depois perturbam isto tudo, mas pronto, temos que acreditar que a razão vai vingar e a razão do azul vai vingar e que esta cooperação internacional, por isso estas cimeiras são tão importantes. Obviamente nós sabemos que o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso engenheiro António Guterres, tem feito vários avisos à navegação, que as coisas não estão a correr bem, estão a correr mais lentos do que é devido. Eu lembro que ele até utilizou um termo que a grande ameaça é a ameaça existencial relacionada com as questões do clima, e agora temos que vencer duas: a ameaça da pandemia, que está a correr bem porque a ciência está de facto a ajudar fortemente, mas isto não nos pode fazer esquecer esta ameaça existencial, que está relacionada com as alterações climáticas, as perturbações que tem nos nossos sistemas terrestres e no nosso oceano, e hoje estamos numa situação em que nós queremos, obviamente, que o oceano continue a participar no reequilíbrio e na sustentabilidade do nosso planeta, mas neste momento temos de ter ações para o curar também, porque ele foi afetado em muitas situações. E não é só a poluição e as pescas, aquilo que nós falámos aí, o aumento das zonas
com quebras de oxigênio é importante, isso afeta de facto a presença de vida marinha. A própria acidificação do oceano. A acidificação do oceano e a acidificação, pronto, mas muitos destes problemas não são resolvidos no oceano, têm que ser resolvidos, e isto temos que conceder, têm que ser resolvidos nas nossas reformas que temos que fazer nas cidades, nos transportes, na utilização de energias que não são diretamente dos oceanos, mas que acabam nos oceanos e os perturbam aí, por isso questões como ferrovias, como sistemas de eletrificação sustentáveis nas nossas cidades, não dependente de... São fundamentais, a maneira como circulamos nas nossas estradas e etc. E neste tema, e aproveitando que tem a palavra, colocar-lhe uma outra questão para depois passarmos aos convidados seguintes e também aqui às questões das pessoas que assistem à conferência, mas perguntar-lhe ainda sobre o seguinte: numa altura em que discutimos esta pertença do oceano a todos, que vai para além das pescas e, enfim, da exploração de minerais, perguntar-lhe como é que a ciência, a tecnologia, o conhecimento, no fundo, hoje em dia, são pontos-chave para esta melhor política para o oceano. E o Sr. Ministro é um decisor político, como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar na tomada de decisões ou na definição de estratégias para que mudemos então de paradigma, como há pouco foi dito, quer pelo António, quer pela Marina? Eu gostava, antes de avançar, só de desfazer aqui um mito. Uhum. Nós falamos em mineração do mar profundo. Não há mineração do mar profundo em termos comerciais. Não há nada. E espalha-se o mito que está a decorrer. Não está a decorrer. Houve uma que teve para começar na Papua Nova Guiné, Salvar, mas que não chegou sequer a iniciar-se do ponto de vista comercial, teve prospecção, teve uns sítios de teste, mas não há. Agora, e todos nós estamos de acordo que seria preferível não fazê-lo, mas se alguma vez vier a fazer-se, teremos que ter todas as condições de conhecimento e de tecnologia para que não aconteça mesmo que aconteceu em muitos outros, por exemplo, em muitos outros sistemas de vida dos nossos oceanos, que foram perturbados por uma tecnologia acelerada e extremamente perturbadora. Aqui temos a oportunidade, se alguma vez for feito, o façamos de uma forma que assegura a estabilidade e a sustentabilidade e a proteção da biodiversidade e as outras atividades que decorrem nos oceanos, como as pescas, que são atividades tradicionais, o turismo, que é uma coisa tão importante, o turismo sustentável. Aqui uma exploração comercial de uma aquacultura pode distribuir plumas, que pode afetar o pescado, pode afetar a presença de cetáceos, que são realidades económicas que nós temos que contar. Agora, por isso mesmo é que o pilar disto tudo tem que ser o conhecimento, de facto. E eu acho que em Portugal há um forte investimento na ciência e no conhecimento, de facto, dos ecossistemas oceânicos. Isto não é suficientemente valorizado, mas se for ver os relatórios que mostram a competência, a produtividade científica em termos quantitativos e também da qualidade das publicações, nós damos cartas na Europa, damos cartas em muitas partes do mundo em termos de produtividade científica. Não tem o reflexo, por exemplo, no número de patentes, até porque nós nem registramos muitas patentes em Portugal e muitas vezes os nossos cientistas estão a registrar patentes noutros países onde a complexidade é menor, mas também eventualmente se formos olhar o número de patentes registradas por portugueses que não ocorrem em Portugal, mas ocorre, por exemplo, no Reino Unido, é relevante. E, de facto, a pedra basilar é o conhecimento científico, mas nós também sabemos... Deixa-me colocar só mais uma pergunta a propósito de conhecimento científico, e é também de um participante nesta conferência, Mário Almeida, e também é importante darmos voz a quem assiste a este evento, e que pergunta o seguinte: em 2019 o Governo, através do Ministério do Mar, anunciou o projeto Ocean Campus entre Algés e Cruz Quebrada. Esse projeto é uma prioridade do atual Governo? Pergunta Mário Almeida.
o Campus do Mar, se chamavam Campus do Mar, não é o Ocean Campus, não sei. Portanto, é um projeto que de facto se associa com municípios, o município de Lisboa e o município de Oeiras. Os campos de mar e os campos de investigação do mar são uma prioridade para Portugal. Nós, neste momento, achamos que um hub de biotecnologia seria o valor mais interessante, assim como aqueles relacionados com as tecnologias e engenharias, onde nós temos um grande potencial. Mas sim, a dizer-lhe, e há campos de investigação tecnológica e biotecnológica bem estabelecidos em Portugal, que precisam de ser não só fortalecidos, como expandidos e, sobretudo, que sejam um agregador transversal a diferentes institutos e diferentes universidades. Aliás, o professor António Costa e Silva tem um mentor muito grande destas, quando ele fala da Universidade do Atlântico, por exemplo, desta ligação entre diferentes institutos e universidades que trabalhem para um fim comum, que é fortalecer a nossa ciência, associada, obviamente, e neste caso, não esquecer, à engenharia, porque às vezes há aqui umas dicotomias entre ciência e engenharia, mas pronto, estabelecer, nós temos uma excelente engenharia, temos uma excelente a ciência em diferentes domínios, nomeadamente na biologia molecular, nas biotecnologias, em diferentes partes do país e com ligações internacionais que são relevantes, porque neste momento a ciência, então as ciências dos oceanos, se não houver cooperação internacional, não é feita. Ela exige meios pesados, navios que têm muitos custos e nós sabemos que temos que muitas vezes fazer com navios de outras nações em cooperação com outras nações. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigada. É precisamente ao António que passarei a palavra, porque foram aqui ditas tantas coisas ao longo dos últimos minutos importantes e que tocam muitas das áreas que o António também tem falado e se tem debatido, a área do conhecimento, também a área da cooperação internacional. E eu lanço aqui uma pergunta e peço depois ao António para juntar alguns comentários que queira naturalmente. Mas tendo em consideração os objetivos da União Europeia em termos de ameaça climática, transição energética, que papel também podem ter os oceanos nesta inter-relação europeia, nestes dois temas? E claro, dar-lhe a palavra também para poder comentar aquilo que acabou de ser dito, António. Sim, muito obrigado, Rosália. Eu penso que esta conversa é extremamente interessante e há muitas coisas que tenho estado a ouvir os meus colegas de painel e a Rosália foram suscitadas e que eu penso que são extremamente interessantes para o futuro. Eu penso que nós podemos traçar aqui um quadro e olhar para o que era o mundo antes da Covid-19. O que é o mundo pós-Covid-19? A Covid-19 não é, como dizia há dias no seu extraordinário discurso de tomada de posse no Parlamento italiano, Mário Draghi, o Covid-19 não é um apagão de luz. Não se apaga a luz e depois a luz volta umas horas depois e está tudo na mesma. Não vai ser assim. Não podemos ter qualquer ilusão. E a Covid-19 ensinou-nos uma coisa muito importante. A única segurança para a vida da espécie humana neste planeta depende da biodiversidade. E a biodiversidade, atenção, está a ser destruída. Há um livro extraordinário da Elizabeth Kolbert, que ela chama a sexta extinção em massa de espécies no nosso planeta. Nós tivemos 5 grandes extinções em massa de espécies no planeta, todas aconteceram quando a raça humana não existia. A mais conhecida ocorreu há 66 milhões de anos atrás, quando um meteorito se despenhou na península do Yucatão, no México, e portanto extinguiu os dinossauros. Mas ela dá dados que são absolutamente impressionantes. Eu gostava de pôr estes dados aqui em cima para compreendermos do que é que estamos a falar. Ela diz que a taxa de extinção de anfíbios é exponencial. 1/3 dos corais de Recife no mundo desapareceram. 1/3 de todos os moluscos de água doce desapareceram. 1/3 de tubarões e raias desapareceram. 1/4 dos mamíferos desapareceu. 1/5 dos répteis e 1/6 das aves. E, portanto, a sexta extinção em massa não é uma miragem, ela está a ocorrer. E se nós deixarmos que a biodiversidade se extinga a este ritmo, a espécie humana fará parte da sexta extinção. Não quero ser alarmista, longe de mim ser apocalíptico, mas quando nós olhamos hoje para o que se passa no planeta, a situação não é grave, a situação é gravíssima. Nós temos uma crise pandémica brutal, temos uma crise económica e social, mas estamos sentados numa crise climática sem precedentes. Qual é o papel dos oceanos? O papel dos oceanos é decisivo
E aqui a questão do conhecimento e da ciência é fundamental. E porquê que o papel dos oceanos é decisivo? Neste projeto que mencionei há pouco, o Argo, pela primeira vez está a dar dados detalhados do que é que se passa até cerca de 2.000 metros de profundidade. Qual é uma das grandes e extraordinárias descobertas? Entre os 200 metros e os 1.000 metros de profundidade do oceano, temos aquilo que os cientistas chamam a camada mesopelágica do oceano, a Twilight Zone. E é extraordinário o que se passa aí. A primeira descoberta é que os recursos biológicos que estão aí concentrados são 10 vezes maiores a que tudo aquilo que nós estávamos habituados a estimar. E tínhamos alguns indícios de que se passava nesta camada extraordinária, que é fundamental para a descarbonização do planeta, é fundamental para a reabsorção do dióxido de carbono, é fundamental para a estabilidade. E o que é que se passa? Os marinheiros, sobretudo os submarinos na Segunda Guerra Mundial, reportavam nas suas missões que quando o sol se punha todos os dias, era como se o fundo do oceano viesse para cima. A maior migração de espécies que nós temos no planeta dá-se todos os dias quando o sol se põe. Há bilhões de organismos que vêm à superfície, comem a chamada névoa marinha, restos de micro-organismos e tudo o resto, e isto desempenha um papel fundamental no ciclo de descarbonização do planeta. Nós não podemos esquecer que 25% do dióxido de carbono é absorvido pelos oceanos e muito mais é absorvido pelas florestas, cerca de 40%. Isto é vital. E nas florestas temos um outro ponto. Nos últimos 20 anos nós perdemos 800.000 km² da floresta amazónica. É absolutamente crucial para o planeta. Portanto, nós estamos cercados, nós desenvolvemos uma civilização predatória que criou uma situação deste tipo. Como é que nós vamos sair daqui? Penso que já várias indicações foram dadas pela NAOC, a Mónica, o Sr. Ministro. A economia circular é absolutamente vital e, portanto, esta transformação é decisiva. Mas há um outro ponto que também ilustra aquilo que pretendo dizer com a aplicação do conhecimento e da ciência. É o que se passa com as pescas. Digamos que o modelo de pescas que nós temos até aqui é predatório. Mas olhem para o que se passa na Noruega. A Noruega é um dos países que integra este projeto Argo, está a usar a informação que estes sensores dão e mudou completamente o seu modelo das pescas. E como é que mudou? Os cardumes de salmão na Noruega estavam em grande declínio, em extinção, eles começaram a usar estes dados, aplicaram aos dados o tratamento de dados com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, criaram aquilo que chamamos em ciência os gêmeos digitais, que reproduzem o comportamento dos sistemas. Eles só pescam nas alturas devidas, que têm em conta o comportamento biológico dos cardumes. E qual é o segredo aqui? É que os cardumes estão-se a desenvolver, estão em expansão. Nós podemos pescar de uma forma sustentada, com base na ciência e no conhecimento, e não só não perturbar a vida futura dos ecossistemas, mas dar-lhes condições de sustentabilidade. Isto só é possível conhecendo, estudando, aliando a ciência, a tecnologia com tudo isso. E o outro ponto que eu acho que é absolutamente decisivo, a NAOC suscitou e também perguntou ao Sr. Ministro o que é que vamos esperar em termos, também alguns dos participantes colocaram, o que é que vamos esperar, por exemplo, da Conferência de Glasgow este ano. A Conferência de Glasgow, para mim, é decisiva. A NAOC enfatizou isso, nós estamos numa década decisiva por todos estes problemas que estamos a mencionar. E para mim, isto é extremamente importante, a tragédia dos bens comuns, que ela também ilustrou, está à vista de todos nós. Nós temos bens comuns, como o capital natural, a biodiversidade, a que não damos valor nenhum. Eles não entram nas métricas económicas, não há um preço para avaliar isso. É por isso que achei muito interessante a iniciativa, e já tinha recomendado na minha visão estratégica, que o governo está a avançar, que é revolucionária, que é pagar o trabalho dos ecossistemas. Nós não damos nenhum valor a estas questões. E o que é que se passa? A tragédia dos bens comuns, a deriva, um problema que os economistas conhecem muito bem, que é o do passageiro clandestino, do free rider. E quando vamos às grandes conferências internacionais, o que é que eu estou à espera de Glasgow? Uma medida simples. O preço da tonelada de carbono em $100 por tonelada global. Essa medida é uma medida absolutamente decisiva, mas ninguém a toma. Porquê? Porque os benefícios das medidas ambientais, muitas vezes, e dos custos que aí derivam, são locais, mas os benefícios só vêm a longo prazo. Isto é, quem vai lucrar com as tomadas de medidas muito restritivas como esta, de dar um preço à tonelada de carbono a nível universal e, portanto, e assegurar condições de equidade e incentivos para a sua aplicação,
O que isto vai provocar é que é uma medida que vai ter custos locais e benefícios a longo prazo. E as gerações que vão, são as gerações futuras, são as novas gerações que vão beneficiar com isso, são as que não votam. E, portanto, nós temos aqui uma tragédia que está umbilicalmente ligado ao sistema de decisão. E, portanto, este sistema de decisão tem que ser um sistema eficaz, e para isso tem que ser universal, com este preço da tonelada do carbono, tem que ter um incentivo para todos, e, portanto, não ser uma medida que alguns entram no comboio, mas não fazem absolutamente nada, porque pensam negociar à frente e ganhar ainda mais. E nós temos aqui uma falta de governança global ao nível do sistema planetário. Temos o nosso excelente secretário-geral das Nações Unidas que pugna para isso, mas tem tido pouco poder e pouca abertura e pouco espaço para isso se movimentar. Quais são as boas notícias? É a União Europeia, que é sem dúvida o continente do mundo que está à frente na luta contra a degradação do ambiente do planeta, contra a ameaça climática. É o novo presidente americano que substituiu o anterior, que era um negacionista das alterações climáticas. António, ia perguntar precisamente por Joe Biden, na esperança de que esta política para as ações climáticas e o multilateralismo também melhore e, no fundo, recupere aquilo que foi perdido no tempo de Donald Trump. Tem essa esperança? Repare, eu pertenço a uma geração que já teve muitas esperanças e, portanto, é uma geração que depois se transforma em cética, mas eu, por definição, dou o benefício da dúvida. Eu penso que Joe Biden, nos seus primeiros 100 dias, tomou medidas absolutamente espetaculares. Uma delas é o retorno dos Estados Unidos ao Acordo do Clima. Porquê que o retorno dos Estados Unidos é importante? A outra grande notícia é da China, que assegurou a neutralidade carbónica, ou quer chegar à neutralidade carbónica em 2060. Então nós temos aqui a União Europeia, os Estados Unidos e a China. E atenção, os Estados Unidos são responsáveis por 16% das emissões de CO2 no planeta e a China 25%. Aquilo que eu chamo G5 das emissões, que são os 5 países que mais emitem. Se não tiverem o acordo sustentável e não pugnarem por haver este sinal muito forte à indústria, temos aqui um preço para a tonelada de carbono, isso é vital. E eu queria dizer o seguinte, 2020, pela primeira vez nos últimos anos, nós tivemos um declínio significativo por causa da crise das emissões de CO2 no planeta. Elas declinaram 7%. O nosso grande desafio é, nestes próximos 10 anos, diminuirmos as emissões entre 5% e 7% em cada ano. Mas fazer isso para a economia funcionar. E esse é que é o grande desafio. E qual é a questão que, portanto, isto suscita? Se nós olharmos para este desafio de frente, há muita coisa que temos que fazer, mas os sinais da crise do Covid são incontornáveis. Nós tivemos, durante este ano 2020, o colapso do consumo mundial de petróleo e de gás, e, portanto, a descapitalização e a desvalorização das empresas petrolíferas. A ExxonMobil, durante 92 anos, pertenceu ao índice Dow Jones dos Estados Unidos, foi removida do índice porque a sua capitalização bolsista caiu acentuadamente. E quem é que se valorizou? As empresas de produção de energias renováveis. Portanto, quando hoje se fala das energias renováveis ou hidrogênio, não é um delírio, é a solução para o futuro. Só que essa solução tem que advir da combinação concatenada de todos estes vetores. Se isso não for feito, nós vamos ter situações muito difíceis no futuro. Antes de passar a palavra à Naoko, só colocar aqui uma pergunta da audiência que creio que ser dirigida ao António, e pergunta de que forma é que as empresas que exploram recursos como o gás natural e o petróleo podem também contribuir para a mudança de paradigma da exploração de recursos marinhos. António, o que é que podemos responder a esta pergunta da audiência? É uma pergunta excelente. Aliás, eu trabalho na empresas de petróleo e gás, mas felizmente para mim, na década de 90, fiz um projeto, fui diretor de um projeto da União Europeia, do projeto TACIS, que se desenvolveu na Rússia, exatamente para fazer o master plan dos campos de petróleo e gás. E nessa altura fiquei absolutamente chocado, porque visitei o campo de Samotlor, que era um dos grandes campos produtores da antiga União Soviética, e a degradação ambiental era imensa. E, portanto, há mais de 20, 25 anos que eu pugno por isso. As indústrias, sobretudo de petróleo e gás, têm que estar na linha da frente da luta contra a ameaça climática. Como? Diversificando o seu portfólio, portanto, não apostando nos ativos que são de maior intensidade carbónica, apostando mais no gás, apostando mais nas energias renováveis. E estas empresas têm uma grande experiência. Por exemplo, se nós quisermos desenvolver amanhã a indústria eólica offshore,
O papel destas empresas é muito importante com a tecnologia, com a informação, elas têm que ser reconvertidas. Mas atenção, são empresas que também podem estar preparadas para desenvolver toda a fileira de hidrogênio. Nós fazemos no nosso país uma grande bicho de 7 cabeças do hidrogênio. O hidrogênio é o gás mais abundante do universo, é o gás não tanto abundante na Terra, mas ele está na base da energia das estrelas. Nós só temos energia do Sol porque há a fusão nuclear de dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, mas o hidrogênio é utilizado hoje na nossa indústria petroquímica para fabricar fertilizantes, para fabricar adubos. Qual é a questão do hidrogênio aqui? Se ele for produzido a partir de fontes de energia renovável, o hidrogênio verde pode ser uma das grandes soluções do futuro, porque é sustentável e é extremamente versátil. Ele pode servir de backup às energias renováveis, pode competir na mobilidade. Atenção que a descarbonização da economia pode não ser só a eletrificação, pode ser a eletrificação mais hidrogênio, com as células de combustível, com as baterias. O hidrogênio desempenha um papel também como no sistema de armazenamento, e é esta versatilidade que nós podemos aproveitar. E queria só terminar também só com um ponto, se me permite, Rosália, que tem a ver com os recursos marinhos e a mineração do mar profundo. Penso que os vários oradores já abordaram e o Sr. Ministro enquadrou muito bem esta situação. Também, sim. Não há mineração do mar profundo. A questão que existe hoje, depois do projeto Solara na Papua Nova Guiné, que foi abandonado, há um projeto na zona de Clarion, Clipperton, no Pacífico, sob jurisdição da Autoridade Marítima Internacional, e é assim que as coisas se devem fazer, a meu ver. Portanto, é um teste piloto, vamos ver se avança ou não, para assegurar as condições de sustentabilidade. Nós temos que mapear os ecossistemas do oceano e estas atividades não podem, de maneira nenhuma, perturbá-los e só fazer em última análise. Mas a questão toda que se coloca aí, por isso é que é importante, nós só podemos desenvolver esses recursos, estamos a falar deles, porque nós temos desafios imensos à nossa frente. Nós não vamos ter a eletrificação da frota automóvel sem cobalto e sem lítio. As reservas de cobalto onshore no mundo são de 15 milhões de toneladas, muito pouco. No oceano são mais de 1.000 milhões de toneladas. E, portanto, não podemos ter a eletrificação da frota automóvel no mundo sem o acesso a estes minerais. E os outros são as terras raras. As terras raras são absolutamente indispensáveis para aquilo que estamos aqui a fazer, aos computadores, redes de telemóveis, comunicações. Portanto, isto, quando as pessoas levantam, não é porque são os horríveis extrativistas, são as pessoas que estão a pesquisar todas as vias para olhar para potenciais soluções. E provavelmente muitas destas minerações podem não ser feitas se aquilo que a Marina mencionou, da economia circular, for um sucesso. Repare que na União Europeia nós por ano produzimos 4.000 milhões de toneladas de resíduos. Se nós reciclarmos estes resíduos e tratarmos, podemos recuperar entre 25% a 30% dos metais e dos minerais estratégicos que precisamos. E, portanto, se fizermos assim, nós temos a renaturalizar, digamos, os processos de produção, apostar nessa linha, mas isso não significa que, para a transição energética e para outras questões que são fulcrais para assegurar a nossa sobrevivência no planeta, não seja necessário desenvolver e estudar todas essas opções. António, muito obrigada. É uma visão realista. Não precisamos ter uma visão romântica, mas realista daquilo que são as oportunidades, preservando com sustentabilidade, naturalmente. E eu passo agora a palavra à Naoko. Naoko, ask you if you agree with António about the carbon ton price. Yeah, actually, what's the secret to involve all the stakeholders to this mission, big mission? Actually, I'm so amused and so I was happy to hear what Antonio said, and he explained so well the reason why established the Center for Global Commons last summer at Tokyo University after fighting and working hard the 8 years as a head of the GEF Global Environment Facility, because it's so clear to us that we need a system change. We need to reset our relationship with nature. And the fact that we already put so much pressure on the nature, it's our turn, humans' turn, to transform our way of doing business. So that the people, that this panel also mentioned several important things like a food system, energy system, urbanization, and circular economy. Those are maybe 4 important key economic systems to be transformed. And even COVID-19 is, to me, it's clearly collision
of our way of doing business with the human, actually the Mother Earth, because we push our way of producing food, our way of living, really entering into the ecosystem which kept intact so long, so that then that COVID-19 also shows that it's a global commons. Until everybody is safe, nobody is safe, and we need to come up with kind of global mechanism to govern COVID-19 back to ocean. So when we need to think about this social economic system change, that the ocean can play a very critical role of each of the key economic system. We already talk about food system, that the food ocean can provide a very healthy food, healthy to human being, but healthy to actually the planetary Earth, compared with red meat production on the ground. That Antonio already mentioned, the minister mentioned the potential of clean energy. And it's already mentioned that the ocean absorbs so much of the carbon. And actually, I think it's Maria mentioned the circular economy, and then go back to not only to the collecting plastic in the ocean, but to go back to the design of the circularity, so that the circularity become much easier. So that's very, very important. And I think somebody also mentioned the waste management system of the on municipalities, because it's too late to when that the marine litter enter into the ocean. So that this land-based collection is extremely important. So all of them actually pointed to that the need for us to transform our key economic system, so that we can really maximize the use of the potential of the ocean to protect and produce and prosper equitably. Maybe my last word is that Japan luckily, finally, belatedly join this race to net zero together with China and South Korea, to my big relief. Otherwise, we will be really the orphan in the global system. But I don't necessarily think it's just Biden or it's just a leader. It's really the social system change, so that we need to really join the hands from industry, the political leadership, but citizens that are being the consumer or investor, to join the hands, so that we can really transform this big challenge of the humanity, how we can really reset our relationship with the planetary Earth. Back to you. Thank you. Naoko, muito obrigada. Thank you so much for the explanation. Vamos ouvir a Marina Porto, enfim, já estamos muito perto do final da nossa sessão, naturalmente, e temos aqui cerca de 15 minutos. Creio que será importante também ouvir do outro lado, noutra geografia, portanto, de Tóquio para São Paulo, ouvir a Marina acerca também da visão dos jovens no que toca a esta temática. Há muitos jovens a assistir a esta palestra e pergunto à Marina, o trabalho do Conselho Consultivo de Políticas Juvenis, no mapeamento da opinião dos jovens por todo o mundo, precisamente, e na definição também dos principais pilares de uma potencial New Blue Deal, num potencial acordo azul. Agora falamos muito de Green Deal, mas também há um Blue Deal relativo aos oceanos. Como é que é essa visão dos jovens? Que papel pode ter este Conselho Consultivo? O que é que mais os preocupa, diria? O que é que os preocupa? Como é que vê este tema? Obrigada, Rosália. Bom, para quem não está muito a par aí, na Sustainable Ocean Alliance, a gente tem esse Conselho Consultivo dos Jovens, e a economia azul é um dos nossos principais tópicos, e o que a gente fez foi rodar uma pesquisa mundialmente para jovens, tentando mapear quais são as principais áreas da economia azul que eles acham importantes de serem priorizadas. Então, nessa pesquisa a gente teve respostas de mais de 5 continentes, dos 5 continentes, mais de 30 países, e estamos num processo de tentar escrever, né, fazer esse primeiro draft, que a gente gosta de chamar de blueprint, de o que poderia ser um Blue New Deal, vindo exatamente paralelo ao Green New Deal, que está muito ativo até na União Europeia nesse momento. E o que a gente viu o que eu posso citar aqui de 4 principais áreas, foram a importância de áreas marinhas protegidas, então Marine Protected Areas, tá tudo em inglês, desculpa, mas Sustainable Fisheries Value Chain, então a cadeia...
a cadeia de Sustainable Fisheries, a parte de energias renováveis, então criar energias de baixa intensidade de carbono. E o quarto ponto seria um maior engajamento de stakeholders. Então, como o senhor ministro também mencionou, a parte de turismo, a parte de educação e pesquisa, e também a parte de levantar mais awareness, então trazer as pessoas mais a par do que está acontecendo. E a ideia é que a gente consiga integrar de alguma forma esses pontos nas discussões de como criar essas políticas, então trazendo a visão dos jovens, que são pessoas que vão ser muito afetadas no futuro, já estão sendo afetadas e vão ser mais ainda. Então, acho que esses são os 4 principais pontos. Marina, muito obrigada. Já agora pedir um comentário também ao Sr. Ministro acerca destas preocupações, porque esta pesquisa teve jovens de 5 continentes a participar e naturalmente representará também, certamente, muita da preocupação dos jovens em Portugal. Já falámos aqui muito sobre educação, sobre o poder do conhecimento. Perguntar-lhe como é que comenta estas preocupações dos jovens e de que forma, já agora colocando aqui também uma questão da audiência, de que forma é que realmente a própria educação. E a pergunta é, qual é o papel da educação no estímulo para considerar o mar como central na cultura e na sobrevivência futura? Talvez interrelacionar aqui estes 2 pontos, os jovens e as suas preocupações e o papel da educação também neste aspecto. Bom, de facto, como é que é de começar? Voltando a esta questão da importância da recuperação económica, que de facto é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento económico, há uma coisa que é fundamental, é os nossos comportamentos, tal como os conhecíamos, as nossas visões do ponto de vista dos mercados e do desenvolvimento económico e da projeção da tecnologia, tem que mudar. E há mudanças que exigem mudanças de comportamento. E isto não se consegue só numa década. E é por isso que a participação, a literacia, a educação, o nosso envolvimento na formação de uma nova sociedade exige um empenho fundamental dos jovens e da juventude. Por isso, de facto, por exemplo, quando vemos na Estratégia Nacional para o Mar, as questões da educação e da literacia são fundamentais. Felizmente, eu até sou um apoiante de que eventualmente é preciso alguma radicalidade nestes aspectos, e nós temos visto que a juventude radical tem tido um papel muito empenhado nas questões de forçar as mudanças de políticas, por exemplo, em relação ao clima. Estou-me a lembrar deste movimento todo em torno da Greta Thunberg, não é? Eu acho que o papel que ela está a ter e a maneira como nas grandes cidades europeias, antes do Covid, estavam a renascer e a crescer os movimentos das juventudes para provocar os políticos a terem atitudes mais proativas no contexto do combate às alterações climáticas, é de facto muito importante. E eu acho que neste momento temos uma juventude que é informada, quer mudar o paradigma, mas quando estamos a falar de juventude, não é só a juventude, temos aqui a Naoco, temos aqui o professor António Costa Silva, que de facto criou o documento mais brilhante que apareceu nos últimos anos e que de facto tem um conhecimento e uma perspectiva, uma experiência de vida que ultrapassa não só o conhecimento, como tem propostas muito concretas de como a economia deve progredir, a sociedade deve progredir, quais são as grandes prioridades, sem cair no romantismo absoluto e ter de facto as realidades daquilo que vai ser necessário, tivemos que fazer, mesmo do ponto de vista de distração, temos que o fazer bem e não com os erros não precaucionários do passado. Eu gostava de agradecer e felicitar o grande projeto de visão que o professor António Costa e Silva produziu o ano passado.
em que espero que venha a ser, de facto, efetivamente, um incentivo para os nossos planos económicos e não só de resiliência e de recuperação agora, mas também o plano para além deste período mais difícil de recuperação e de resiliência. A juventude, de facto, neste momento tem, e precisamos de manter aliada destes processos de mudança de paradigma, apoiado apoiar a economia circular, o combate às alterações climáticas, a proteção do ambiente, sem demonizar, de facto, aquilo que são também as necessidades da nossa economia e da nossa necessidade de retirar recursos do mar. Eu lembro-me que há aqui uma situação que tem que ser combatida, é que nós, segundo os dados da FAO, nas questões dos alimentos, nós temos perdas de 35%. Eventualmente, nós não precisamos de pescar mais, precisamos é de ter melhores mercados para que não haja este tipo de desperdício. 35% é uma coisa espantosa. Portanto, a juventude agora foi também, há uma coisa que eu costumo dizer, que os plásticos trouxeram um grande benefício, porque como os plásticos flutuam, chamaram a atenção para o mar, chamaram a atenção para os problemas, de facto, tornavam-se visíveis, porque os outros problemas, como a acidificação, são quase invisíveis, a desoxigenação do mar, é praticamente indevível. O problema do oceano é que ele é muito opaco. Nós, com os satélites, não nos apercebemos bem do que é que se passa de facto, no âmago do oceano, como nos apercebemos nos ecossistemas terrestres. E temos aqui um sinal que mostrou que isto estava em desarticulação, estava em clivagem. Sim, Ministro, aproveitando as suas palavras, os plásticos mobilizaram e espero que audiência para as questões da acidificação dos oceanos, da subexploração e todos os outros problemas que são mais graves no oceano, são muito graves no oceano. A própria expansão térmica associada ao degelo é muito grave. Uhum. Há aqui algumas questões mais da nossa audiência, muito participativa, e eu vou pedir desde já desculpa a todos os participantes, porque não vou conseguir colocar as perguntas todas. Há aqui mais uma ou duas que nos minutos finais que nos restam, provavelmente ainda conseguimos colocar. Uma delas tem a ver com aquilo que o Sr. Ministro estava a falar da pandemia, se é que trouxe alguma coisa de bom, foi tornar visível esta poluição enorme dos oceanos com máscaras, e não só com máscaras, com outro tipo de produtos, nomeadamente os plásticos. E há uma pergunta da audiência que é a seguinte: será que o problema da despoluição dos oceanos será viável a curto prazo, quando sabemos que em vários países menos desenvolvidos ainda não existe uma cultura enraizada relativamente à reciclagem e ao tratamento do lixo? Sr. Ministro, não resisto a pedir-lhe ajuda na resposta a esta pergunta, porque creio que também esta resposta exige aqui uma ação multilateral, certamente. Como é que se poderá tornar esta prioridade viável no curto prazo com esta questão da falta de empenho, sensibilidade para a reciclagem nos países menos desenvolvidos? Não, pronto, olha, isto lembra-me uma frase ou um grande discurso da Indira Gandhi em 1972, na primeira conferência do ambiente que decorreu em 1972, em que ela dizia qualquer coisa do tipo, como é que havemos de dizer às pessoas para não poluírem os mares, os rios e a atmosfera quando a sua vida está poluída na raiz. Mas eu acho que está a mudar, e mesmo isto acabou por conduzir eventualmente à exportação dos nossos lixos para algumas áreas menos desenvolvidas, mas de facto as regras que os países desenvolvidos neste momento estão a impor nesse sentido, e as próprias regras que os países em vias de desenvolvimento estão a criar, estão a impedir que esta transferência dos lixos se faça a fazer. E eu lembro países como, salvo erro, que é o Uganda, neste momento tem a proibição total dos sacos de plástico e de alguns plásticos de uso único. Há uma grande diretiva europeia que eventualmente agora encontrou um momento de impasse de implementação devido ao Covid, porque o Covid de facto tem necessidade ainda de utilizar o combate à pandemia e a proliferação da economia ainda está a utilizar plásticos de uso único que são neste momento necessários, mas quando esta fase acabar espero que estas diretivas sejam plenamente aplicadas, porque os seus impactos no ambiente são grandes, e é preciso ajudar os países em vias de desenvolvimento
para que estas formas de poluição diminuam. Nós combatemos outras formas de poluição, nós diminuímos as questões de utilização do chumbo, as questões de utilização do mercúrio, que foram um problema muito grande nos oceanos. Nós conseguimos diminuir o buraco de ozono através de políticas internacionais e que foram aplicadas e que tiveram bons resultados. Há bons exemplos quando as urgências surgem para diminuir os seus impactos negativos. E com este facto de estarmos sempre a agir no âmbito de urgência, espero que tenhamos aprendido que porque estes avisos dos cientistas existiam há imenso tempo. Das alterações climáticas foram feitas pelos oceanógrafos em 1957, quando houve um investigador, o Roger Revelle, um americano, que disse que nós estamos a sujeitar o planeta a uma experiência geofísica que não pode ser repetida, nem nunca poderá voltar a acontecer, que é libertar para a atmosfera o carbono capturado durante milhares e milhares de anos e que permitiu a existência da vida no planeta. Estava avisado. E, portanto, atuar em termos de urgência e as dificuldades que houve da cooperação internacional, dos grandes acordos internacionais, só em 2015 tivemos o Acordo de Paris, que agora ainda está a ter alguns impasses, os problemas que vão surgir no futuro têm que ser antecipados com precaução e cuidados antes de eles, de facto, exigirem as questões das urgências. Depois temos as questões das pandemias, não é? Que muitos consideram, e eu também advogo, partilho esse pensamento, que é a maneira como nós perturbamos e invadimos a natureza que podem estar a criar estas perturbações pandémicas e os novos vírus que invadiram a nossa sociedade e estão a criar problemas de saúde e com impactos grandes na nossa economia e na nossa riqueza. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua participação e também disponibilidade para responder aqui às questões da audiência. Estamos mesmo a fechar esta sessão. Quero agradecer também à Naoko por se ter juntado a nós a partir de Tóquio, ao António e à Marina, que a partir de São Paulo e num fuso horário diferente, bem diferente, tal como a Naoko, se juntaram a este debate. Foi um prazer ouvir a todos, aprender com todos e juntar-me a este desafio de aqui poder discutir o futuro dos oceanos. Afinal, pertence a todos, como dizem muito bem esta conferência, este painel aqui discutiu. Obrigada à audiência que participou nesta plataforma Zoom. Apesar de, à distância de um computador, é sempre possível interagirmos e foi isso que tentamos fazer nesta sessão. E não percam o próximo painel, vem já daqui a pouco, bem como também a intervenção do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Ao Clube de Lisboa e ao Fernando, muito obrigada. Tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Obrigado.